Paz do Senhor, minhas irmãs, sejam todas bem-vindas à nossa live fundamentada na palavra. Aqui quem fala é Karina Chagas e é um prazer ter você aqui comigo para mais uma live, falando de mais uma mulher da Bíblia. E nesse mês de outubro nós estamos falando todos os dias de uma mulher da Bíblia. E hoje nós estaremos falando sobre a profetisa Ana, lá de Lucas capítulo 2, a profetisa Ana. Você já ouviu falar sobre a profetisa Ana? Você já meditou na história, no texto da profetisa Ana? Te convido hoje a, juntamente comigo e com o Espírito Santo, mergulhar na história dessa mulher incrível. Vamos orar e vamos dar início à nossa palavra em nome de Jesus. Pai, nós queremos te glorificar e te exaltar, queremos, Espírito Santo, atrair a tua presença para esse ambiente. Espírito Santo, fala conosco nessa noite, nos capacita em todas as coisas. Espírito Santo, em nome de Jesus, se faça presente nessa palavra, se faça presente nesse momento onde estaremos falando da tua gloriosa palavra que liberta, que cura, que transforma. Pai, em nome de Jesus, que a nossa mente esteja no Senhor, que os nossos pensamentos estejam no Senhor. Repreenda, Senhor, todo tipo de distração. Repreenda tudo aquilo que, porventura, ó Deus, poderá tentar atrapalhar o momento, ó Deus, de compreensão das Sagradas Escrituras. Pai, nos transforma. Liberta a nossa mente, liberta o nosso coração. Espírito Santo, ara a terra do nosso coração. Passa o teu arado no nosso coração, Espírito Santo. Que o nosso coração seja uma boa terra. Para quando a semente cair, quando a palavra cair, Deus, germinar, crescer, frutificar e esses frutos alimentarem outras pessoas. Espírito Santo, fica conosco, nos direciona em todas as coisas. Traz para esse lugar quem tem sede e quem tem fome. Traz para esse lugar mulheres com sede e com fome da tua palavra. Traz para esse lugar, Deus, quem quer te ouvir, quem quer te conhecer, quem quer te obedecer. Repreenda todo o mal, Senhor, toda a opressão e toda a articulação do inferno. Nós consagramos esse momento ao Senhor em nome de Jesus. Fica conosco, Pai. É o que nós oramos, pedimos e cremos no nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém, minhas irmãs. Vamos juntas? Vamos nessa? Mais um momento de palavra em que o Senhor Jesus venha nos conduzir em todas as coisas. Deixa eu só encaminhar essa live aqui para o nosso canal. Vamos dar início à nossa palavra. Quero compartilhar com vocês. Deixa eu só escrever aqui embaixo. Ana. Lucas 2, 36 e 37. Saber o que nós estamos falando e fazendo aqui. Hoje nós estaremos falando sobre a profetisa Ana, de Lucas capítulo 2. Gostaria que você marcasse na sua Bíblia, pegasse sua Bíblia, depois você fosse meditar nessa passagem. Mas vamos ler juntas aqui. Lucas capítulo 2. Versículo 36 e 37. E estava ali Ana, a profetisa, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Ela era de idade avançada e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva, de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo dia e noite a Deus, com jejuns e orações. E vindo ela naquele momento, também deu graças ao Senhor e falava dele a todos os que aguardavam a redenção de Israel. Ana, ela era uma profetisa, como nós lemos aqui, filha de Fanuel, da tribo de Azer. E o nome Ana em hebraico, ele significa graça, significa favor. Uma mulher cheia de graça,
Ana, a profetisa Ana, ela era uma mulher cheia de graça. Ela era uma mulher temente ao Senhor. Ana foi uma mulher conhecida por sua devoção. Ana foi casada por 7 anos e aos 84 anos ela já era viúva. Então, quando ela se casou, ela viveu apenas 7 anos com aquele marido. Ela ficou casada apenas 7 anos. E depois de ficar viúva, ela não se casou novamente, porém permaneceu no templo, no caminho e na presença do Senhor. Naquele tempo, as meninas casavam-se muito moças, muito novinhas. Então nós podemos ter um pensamento que Ana ficou muitos anos viúva. Muitos anos mesmo, mas muitos anos mesmo. Eu ouso dizer, não está escrito, mas eu ouso dizer que foi para mais de 50 anos viúva, tendo em vista que as meninas naquele tempo casavam-se muito rápido, muito cedo. Enfim, paz do Senhor, Carvalho. Qual o seu nome, minha irmã? Para eu te chamar pelo teu nome. Seja bem-vinda à nossa live fundamentada na palavra. E Ana já estava por muito tempo viúva, como nós já falamos aqui. Se casou, mas depois de 7 anos de matrimônio, ela ficou viúva. E naquele tempo, ser viúva era precário, era difícil, era complicado. Era uma condição de uma extrema vulnerabilidade. Ficar viúva, ser viúva naquele tempo, era estar em uma vulnerabilidade muito extrema. Porque sem marido, sem filhos, sem pessoas, quem sustentaria? Quem estaria ali com aquela pessoa? Quem daria apoio para aquela pessoa? E ela tinha perdido a sua base familiar. Ela tinha perdido a sua base, seu marido, seu esposo. Então, ser viúva naquele tempo era extremamente difícil. Era extremamente trágico ser viúva naquele tempo. Porque é como se a mulher perdesse toda a estabilidade. Perdesse o rumo, perdesse o chão, perdesse tudo. Era quase assim. Só que Ana, apesar de estar nessa condição tão vulnerável, de ser viúva, de ser sozinha, ao invés de ficar amarga, ao invés de ficar sendo uma vítima da viuvez, daquela situação, daquela condição, ela transformou aquela dor da viuvez, ela transformou aquela dor de ter ficado viúva tão cedo em devoção. Ana transformou a dor em devoção. Ana transformou a dor em santidade ao Senhor. Ela transformou aquela dor em adoração ao Senhor. Ela transformou aquela dor em períodos intensos de orações e de jejuns, de consagrações. Ela inverteu a ordem dos fatores. Ao invés de ficar afundada na tristeza, ela transformou toda a dor, todo o sofrimento em adoração, em devoção, em dedicação. Ana perdeu o conforto terreno do casamento, mas achou consolo maior na comunhão com Deus. Ela perdeu o conforto do casamento, ela perdeu o conforto da casa dela, ela perdeu o conforto, a estabilidade que ela tinha. Mas ela achou consolo, graça, misericórdia, amor na presença e na comunhão do Senhor. Ela viveu uma vida de constante devoção, de constante adoração, de constante oração. E como essa profetisa Ana aqui de Lucas 2 nos ensina. Como ela nos ensina, como ela irá nos ensinar ao longo dessa palavra. Coisas tremendas, minhas irmãs, coisas valiosas, coisas de Deus para o nosso coração. Porque a profetisa Ana, ela não buscou um novo casamento, ela não buscou uma vida confortável, ela não buscou dar jeito naquela situação vulnerável que ela estava passando naquele momento, naquela juventude, mas ela se dedicou inteiramente ao Senhor. Ela fez do limão a limonada, como poderíamos dizer aqui no nosso português.
Ela transformou aquela condição que ela estava, ela transformou a vida que ela estava vivendo, enfrentando, ela transformou aquela dor toda, aquela situação toda e buscou inteiramente ao Senhor. Foi o impulso, parece que foi o impulso de Ana, foi o impulso de perseverar na oração, foi o impulso de perseverar no templo, foi o impulso de perseverar em conhecer o Senhor e se dedicar ao Senhor. Coisa linda e tremenda demais. Porque ela, como mulher, ela poderia ter buscado os métodos humanos que nós temos para se livrar daquela situação. Ela tinha liberdade para se casar novamente, ela era viúva, ela poderia ter refeito a vida dela, mas ela preferiu se dedicar inteiramente, exclusivamente ao Senhor. Ela escolheu se dedicar ao Senhor. Ela escolheu se entregar inteiramente ao Senhor. Ela escolheu ter uma vida de devoção, de adoração, de oração, de perseverança na presença do Todo-Poderoso. Nós lemos aqui, está escrito na palavra, no versículo 37. E não se afastava do templo, servindo dia e noite a Deus com jejuns e orações. Está escrito na palavra como era a vida de Ana, a profetisa Ana, como era a vida dela ali. A vida de Ana era dedicada ao Senhor dia e noite, não era momentâneo, era dia e noite. Uma adoração contínua, uma adoração que não dependia de momento, de circunstância. Ana fez da condição de vida uma adoração exclusiva a Deus. Ela fazia do templo a sua casa, o seu lar, o seu lugar de intimidade com o Senhor. O templo para Ana, a dedicação de Ana no templo, era importante demais, era profundo demais, era tremendo demais. E Ana é o retrato da fidelidade, sabe? Da fidelidade daquela fé mesmo que não desanima. Era o retrato da fidelidade a Deus. Era o retrato da fé em Deus, que não desanimava, que não desanimou nos momentos difíceis, nos momentos complicados da vida. A vida de Ana é marcado por uma perseverança silenciosa, uma fé que permaneceu, mesmo quando aparentemente o mundo poderia se esquecer dela, da condição dela, da vida dela, da história dela. Ana perseverou na presença, Ana perseverou na adoração a Deus, Ana perseverou na oração, Ana perseverou independente da sua condição. Ela perseverou em Deus, no templo, na oração, no jejum. Independente do dia, independente da situação. Mesmo nos dias difíceis ela perseverou, nos dias em que ela sentiu saudade, em dias que ela pode ter se sentido sozinha, porque humanamente falando tem esses dias que sentimos saudade de algo, de alguém, de uma situação. Humanamente falando, tem dias que nós nos sentimos sozinhas em alguma área da vida. Só que nada disso afastou Ana da presença, nada disso afastou Ana do secreto, nada disso afastou Ana do templo, nada disso afastou a Ana da adoração, da devoção, do jejum, da vida que ela tinha em Deus. Nada afastava essa mulher do lugar da adoração profunda e verdadeira. Nada afastava essa mulher. Tristeza não afastava, alegria não afastava, dificuldade financeira não afastava, laudos médicos não afastavam essa mulher do secreto, da adoração, da oração, do jejum. As lembranças do seu marido
não afastavam ela da presença do Senhor. As preocupações da vida, da terra, não afastavam Ana da presença do Senhor. Nada afastava essa mulher do templo, nada afastava Ana da oração, nada afastava Ana do jejum, nada afastava Ana daquela vida piedosa que ela tinha e levava na presença do Senhor. Ana servia a Deus com jejuns e orações, noite e dia, mostrando que o culto dela não era um ritual, mas uma vida dedicada. Ana não era feita de momentos. Ana não era feita de condições. Mas a vida dela era uma vida dedicada. Dedicada ao Senhor. Uma vida dedicada, minha irmã, é uma vida entregue, é uma vida separada, é uma vida consagrada a Deus. Isso aqui é ter uma vida dedicada. Quando está falando sobre a dedicação de Ana, está falando exclusivamente disso. Ana tinha uma vida entregue. Ana tinha uma vida separada. Ana tinha uma vida consagrada a Deus. Então, servir a Deus, estar na presença de Deus, em oração, em jejum, consagração, era o mais importante na vida dessa mulher. Uma vida dedicada, minha irmã, significa dizer que ela vivia com propósito. Ana vivia com propósito. Ana sabia para o que ela tinha vindo fazer nessa terra. Ana sabia qual era a missão dela. Ana sabia viver uma vida com propósito. Ter um propósito claro, pleno. Ana colocava Deus no centro de todas as coisas. Ana colocava Deus no centro das suas decisões. Ana colocava Deus no centro das suas escolhas, dos seus comportamentos. Porque uma pessoa que se dedica a Deus, uma pessoa que se consagra a Deus, uma pessoa que é entregue a Deus, ela é uma pessoa 100% dependente de Deus. Então, tudo que ela vai fazer, ela pergunta a Deus. Tudo que ela vai colocar a mão, ela pergunta a Deus. Tudo que ela vai colocar em prática, ela pergunta a Deus, porque uma pessoa entregue a Deus, consagrada a Deus, dedicada a Deus, coloca Deus como centro em todas as coisas, em todas as áreas. Uma pessoa entregue, uma pessoa dedicada, uma pessoa separada, não faz para depois perguntar a Deus se foi bom. Antes de fazer, está perguntando, porque Deus é o centro. Tudo rege em torno de Deus, das escolhas dele para nossa vida, da vontade dele para nossa vida. Então Ana nos ensina isso, ter uma vida 100% dedicada ao Senhor, em oração e em jejum, colocando Deus como base, como centro, como tudo da nossa vida. Porque ele é tudo da nossa vida. Só que nós precisamos colocá-lo. Porque falamos, e é tão bonito falar que ele é o nosso tudo, que ele é o nosso centro. Mas quantas coisas nós fazemos sem consultá-lo? Quantas atitudes tomamos sem consultá-lo? Quantos sims dizemos sem consultá-lo? Quantas coisas nós fazemos que são lícitas, mas nós não consultamos a Deus porque, por ser lícito, a gente pensa que está liberado. Então, uma vida dedicada a Deus, uma vida separada a Deus, uma vida consagrada a Deus, é envolver Deus em tudo. É envolver Deus em todas as suas decisões, por mais idiotas que sejam as tuas decisões perante os olhos humanos. Mas é colocar Deus diante, colocar Deus no centro, colocar Deus na frente daquela situação, colocar na presença do Senhor as oportunidades. Porque é muito fácil, irmã, a gente atribuir para Deus só os nossos problemas e querer consultar Deus sobre as coisas que nós não queremos fazer. E aí, quando nós não queremos fazer algo, aí nós vamos orar, clamando a Deus para que Ele não aprove mesmo para a gente não fazer. Só que quando se trata de coisas que nós queremos fazer, em muitos momentos nós não consultamos o Senhor, nós simplesmente fazemos. E isso é andar com as próprias pernas, e o Senhor nos chama a andar na dependência dEle.
Então Ana, a profetisa Ana, foi essa mulher dependente de Deus, dependente do sim de Deus, dependente da presença de Deus, dependente do recurso que vinha de Deus, dependente da presença do Senhor para todas as coisas na vida dela, porque ela era uma mulher entregue ao Senhor. E o Espírito Santo nos chama a ter essa vida entregue também, como Ana teve. Como Ana se entregou. O Senhor também nos chama a nos entregar completamente, a crer, a nos consagrar, a estar debaixo da palavra dele. Ela vivia com propósito, ela colocava Deus à frente de todas as coisas, de todas as suas decisões. Não é apenas crer em Deus, mas pertencer, servi-lo de todo o coração. Ana não apenas cria, mas Ana, ela servia de todo o coração. Ela pertencia ao Senhor. Ela estava no templo, ela estava em oração, ela estava em jejum. E essa dedicação da profetisa Ana é um tipo de sacrifício vivo, como diz lá em Romanos 12. No capítulo 12 do verso 1, vai estar escrito assim, vou ler para vocês. Suplico-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ana, a vida dela era um sacrifício vivo. A vida de Ana era um sacrifício vivo, santo e agradável na presença do Senhor. A vida dessa profetisa era isso. Essa vida dedicada da profetisa Ana era ter uma vida completamente entregue ao Senhor, entregando-se diariamente a Ele, entregando a própria vida como oferta de amor e obediência a Deus. Ela se entregava completamente ao Senhor todos os dias. Era uma vida de plena dedicação, o relacionamento de Ana com Deus. Ana não vivia para si mesma, mas para servir ao Senhor. Ana nos mostra, minhas irmãs, que a verdadeira dedicação é uma questão de fidelidade no comum da vida. Não nos holofotes, mas na constância de quem busca a presença de Deus todos os dias. A profetisa Ana nos ensina isso. Que a dedicação verdadeira é uma questão de fidelidade. Que a dedicação verdadeira é uma questão de eu escolho ser fiel ao Senhor, eu escolho orar, eu escolho estar na presença dEle, eu escolho servir a Ele, eu escolho entregar o meu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Ele. Eu escolho estar com Ele, ser dEle, pertencer a Ele. Eu escolho me dedicar completamente às coisas do Senhor. E essa escolha não depende de holofotes, essa escolha não depende de situação, essa escolha não depende de circunstância, mas essa escolha depende de estar na presença do Senhor todos os dias das nossas vidas. Uma escolha. Se dedicar a Deus é uma escolha. Orar é uma escolha que nós fazemos todos os dias. Jejuar é uma escolha que nós fazemos, são decisões. Ler a Bíblia é uma escolha, uma decisão que fazemos. Estar diante, estar na presença, estar com Deus, em verdade, integridade, santidade, são escolhas, são decisões que nós precisamos fazer todos os dias das nossas vidas. Ana, ela era uma mulher sensível ao Espírito Santo. Mas por que ela chegou ao nível de sensibilidade? Porque ela tinha vida com Deus. Ela tinha vida de oração. Ela tinha vida de jejum. E essa história de Ana, por breve que seja, ela nos ensina muito a desejar essa vida de contínua oração e jejum. E nos ensina também que é possível ter essa vida dedicada ao Senhor. É possível ter essa vida de dedicação plena.
É possível nós alcançarmos esse nível de oração, esse nível de jejum, esse nível de relacionamento, esse nível de se entregar inteiramente ao Senhor. É possível, e ela nos ensina essa possibilidade. Ela era uma mulher sensível ao Espírito Santo, porque ela tinha vida de oração, ela tinha vida de consagração, ela tinha vida com Deus. Ela não apenas frequentava o templo, mas fazia do templo a sua morada. Ela não ia apenas no culto do domingo, mas ela se dedicava na presença de Deus, ela se dedicava na oração, ela se dedicava no jejum, ela se dedicava na presença do Senhor, ela se dedicava em se entregar inteiramente para o Senhor. Uma vida de plena dedicação, consagração. Nos ensina, minhas irmãs, que é possível. Não está diante de nós, não está distante, não está distante de nós. Nós podemos alcançar esse nível, esse tipo de vida, de oração, de jejum, de busca, de consagração, de entrega. É possível. E ela nos ensina. Quando estava Simeão e Ana ali no templo, no momento em que Maria e José vinham ali trazer Jesus, apresentá-lo ali, Ana, ela reconheceu Jesus como Messias. Quando chegou Maria e José ali com aquele bebê ainda, Ana reconheceu que era o Messias. Então ela nos mostra também que aquele que vive em oração, aquela que vive em oração, reconhece a presença de Deus quando Deus se manifesta. Ana reconheceu a presença do Senhor. Ela reconheceu Jesus como Messias naquele momento. Porque quem ora verdadeiramente é sensível e sabe discernir a presença do Senhor. Sabe discernir quando Ele está, quando Ele não está. Sabe discernir a situação que está passando, está enfrentando. A vida de oração nos proporciona a esse discernimento espiritual. Esse reconhecimento. A saber quando Deus está. A saber quando o Espírito está operando, a saber quando as coisas no espiritual estão se movendo, estão acontecendo. Mas tudo isso, irmãs, é fruto de um relacionamento, de oração, de jejum, de comunhão, de consagração. É uma vida de separação. Uma vida de separação, uma vida de consagração vai nos permitir a uma sensibilidade do Espírito. Vai nos permitir há uma sensibilidade da presença, vai nos permitir um novo nível em Deus. Essa mulher, ela nos ensina que a fé verdadeira não envelhece. Ana aqui era uma idosa de 84 anos. Mas a fé de Ana não envelheceu com a idade que ela tinha. A fé dessa mulher continuava sendo viva. A fé dessa mulher continuava sendo fundamentada. A fé verdadeira não acaba. A fé verdadeira não desanima. Ana, de idade avançada, mas com a fé viva, com a fé ativa. Então não importa a idade, não importa o tempo, a nossa fé ela não vai envelhecer. A nossa fé precisa permanecer viva e ativa. Mas para nossa fé permanecer viva e ativa, nós vamos precisar ter relacionamento com o Senhor. Nós vamos precisar ter relacionamento com Deus através da oração, do jejum, da palavra, da comunhão, dessa ligação espiritual, porque a oração nos conecta ao Senhor. A oração nos conecta ao trono da graça. A Bíblia, ela tem respostas para os nossos questionamentos. Para alimentar a nossa fé, nós vamos precisar alimentar a nossa vida no espiritual. Para alimentar a nossa fé, nós vamos precisar ler a Bíblia.
Para alimentar a nossa fé, nós vamos precisar orar. Para alimentar a nossa fé, nós vamos precisar até jejuar por isso. Nós precisamos orar pela nossa vida espiritual, orar pela nossa fé, orar pela nossa vida com Deus. Orar para ter vida com Deus. Nós precisamos orar por isso. Para que seja alimentado. Para que a nossa fé não venha sucumbir com tantas coisas que vemos, passamos, sofremos. A nossa fé precisa permanecer ativa, fundamentada, viva no Senhor. Mas só vai permanecer desse jeito, nessa condição de viva, nessa condição de ativa, se tivermos uma vida de oração, de comunhão, de devoção e de entrega ao Senhor. O que eu estou falando aqui não é algo que é difícil para nós. Não. Parece difícil, mas não é. Parece difícil ter um relacionamento com Deus, mas não é difícil ter um relacionamento com Deus. Parece difícil ter uma vida de oração, mas não é difícil. Parece difícil ter uma vida de leitura bíblica, mas não é difícil. Nós vamos construindo ao longo da nossa jornada. Nós vamos orando para que Deus vá colocando em nós a vontade, o querer. O Senhor produz em nós o querer e o efetuar. Mas nós precisamos dar o primeiro passo. Dar o primeiro passo de querer ler a palavra. Dar o primeiro passo de querer ter um relacionamento de oração. Dar o primeiro passo de querer ter uma vida dedicada ao Senhor. Ana, ela nos ensina que a adoração constante transforma o sofrimento em propósito. Uma vida de adoração, uma vida de estar na presença de Deus, uma vida de estar em constante oração, em jejum, em entrega total. Ana era uma vida completamente rendida ao Senhor. Então ela nos ensina que essa vida rendida ao Senhor, quebrantada ao Senhor, é uma vida que transforma sofrimento em propósito. A oração tem o poder de transformar o sofrimento em propósito. A vida dedicada a Deus pode transformar o sofrimento em propósito. Esse sofrimento, essa situação que está acontecendo, pode ser transformada num grande propósito se for regada na oração, no jejum, na palavra, no querer se entregar. É usar essa situação, é usar esse momento para se aproximar ainda mais do Senhor. Porque Ana, o que vemos aqui, o que podemos entender aqui é que ela usou essa situação, essa condição para se aproximar cada vez mais, para estar mais perto de Deus, para buscar mais pela presença do Senhor, para se dedicar mais na oração, para se dedicar mais na leitura, na comunhão. Ela usou aquela situação, aquela condição de viúva. Fiquei viúva e agora? E agora é que ela mergulhou na presença do Senhor, se entregou completamente. Sabe, irmãs, os problemas que vêm, as situações que nós passamos, por mais desanimadoras que sejam, precisam nos levar para esse lugar da oração. São situações que precisam nos levar para esse lugar da palavra. São situações que precisam e querem nos levar para esse lugar de rendição, de quebrantamento, de entrega total. Só que precisamos compreender isso e nos render a isso. Porque quando eu não me rendo, eu dificulto o meu caminho, eu dificulto o meu processo. Então, se você está passando por uma situação que você não está entendendo nada, está doendo, é um processo, é uma situação que aos teus olhos é devastador, mas ao invés de ficar questionando a Deus, por quê, transforme essa condição em adoração, transforme essa condição em mais oração. Deixa que esse cenário, deixe que essa situação te leve para o lugar da oração, da entrega total.
Então aproveite esse momento que você passa agora para se render, para se entregar, para se dedicar, para se consagrar, para estar na presença do Senhor como nunca esteve antes, para orar como nunca orou antes, para fazer propósitos de jejuns, de consagrações como nunca fez antes. Então pegue essa situação e transforme isso em adoração, em oração, em consagração. Vai ser melhor, vai ser mais produtivo. E o seu processo talvez seja até acelerado no espiritual, porque uma vez que eu entendo que essa situação veio para que eu ore mais, quanto mais rápido eu aprendo, quanto mais rápido vem o discernimento, menos dolorido fica. Então use essa circunstância, use essa situação para orar mais, para buscar mais, para se dedicar mais ao Senhor. Às vezes você passa uma situação difícil no seu dia a dia, uma perseguição na sua casa, uma perseguição no seu trabalho, uma perseguição onde você coloca a planta do teu pé. Mas usa essa situação para orar. Coloca isso aos pés do Senhor. Talvez você passe por uma aflição. Talvez você esteja passando por uma ansiedade agora que você não está entendendo por que veio essa ansiedade. E aí você está super desesperada em dar jeito nessa situação. Só que comece a agir diferente. Ao invés de querer resolver com métodos, acelerando os processos, compreenda essa situação, compreenda essa fase, compreenda esse momento. Pergunte para sua própria alma por que ela está abatida, por que ela está ansiosa. Aprenda a questionar o seu próprio coração, aprenda a conversar com a sua própria alma, aprenda a encontrar esse refúgio no Senhor e use essa situação para se aproximar. E aí você vai começar a viver o que a Bíblia nos ensina, de lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade. Lance sobre o Senhor a ansiedade e Ele vai cuidar e Ele está cuidando. Sabe, irmãs? É usar essa situação toda, esse cenário todo e orar mais. E buscar mais. Não sei o que fazer. Não, agora eu sei, eu preciso orar mais. Tenho que decidir, mas eu não sei como fazer. Já sei, eu vou orar tanto tempo e daqui a pouco eu vou decidir com a ajuda do Espírito Santo. Nós precisamos usar essas situações, essas questões para nos aproximar mais do Senhor. Às vezes é um medo, uma situação emocional que você passa e nada disso é para te matar, nada disso é para te enterrar, nada disso. Nada disso é para te deixar perdida. Nada disso é para causar pânico no teu coração. Nada disso. Mas transforme isso em oração. Coloque isso aos pés do Senhor. Quando estiver super ansiosa com alguma coisa, é colocar em oração o sentimento, a situação, é analisar o que está acontecendo, por que aconteceu, o que eu fiz, o que eu não fiz, como eu vou resolver isso com o Espírito Santo, e é lançar sobre ele a ansiedade, é lançar sobre ele aquela situação. Talvez Ana lançou aos pés do Senhor, talvez não, com certeza. Essa profetisa Ana, ela lançou aos pés do Senhor o luto dela. Ela lançou aos pés do Senhor a tristeza dela de ter ficado viúva, de tão nova, tão cedo. Ela lançou aos pés do Senhor as preocupações do que será de mim agora que eu não tenho ninguém. Como eu vou me sustentar, como eu vou agir, como eu vou viver. Mas ela depositou aos pés do Senhor. Ela usou a situação dela para se entregar. Se entregou completamente ao Senhor. Teve uma vida completamente rendida ao Senhor. Ela era uma profetisa. Não era uma mulher qualquer, comum. Não, ela era alguém importante. Ela carregava a presença.
Pessoas que carregam a presença, elas não são qualquer tipo de pessoas, não. São pessoas ungidas, são pessoas separadas, são pessoas consagradas, são pessoas que Deus deseja usar. Essa profetisa Ana nos ensina a perseverar em meio à dor, perseverar na oração em meio à dor, perseverar na oração em meio às dúvidas, perseverar na oração em meio às preocupações, perseverar na oração em meio às ansiedades da vida, de como vai ser, como eu vou fazer, como o negócio vai acontecer na minha vida, como que o recurso vai chegar na minha casa, como que eu vou comer amanhã, como que eu vou cuidar disso, daquilo, pagar isso, pagar aquilo. Mas lançar ao Senhor, depositar aos pés do Senhor, se entregando inteiramente a Ele. Num relacionamento de oração, num relacionamento de palavra, num relacionamento de jejum, num relacionamento de entrega completa, total ao Senhor. Precisamos nos entregar totalmente ao Senhor. Completamente ao Senhor. Nós podemos perseverar, meus irmãos. Nós podemos perseverar na presença. Nós temos capacidade de perseverar na presença. Nós temos capacidade de perseverar na palavra. Nós temos capacidade de perseverar no Senhor. Nós temos capacidade de compreender o que Ele tem e o que Ele quer para a nossa vida. Ana nos ensina, Ana nos apresenta um modelo de vida piedoso. Ana nos apresenta um modelo de vida de oração. Ana nos apresenta um modelo de vida de consagração, de entrega total, entrega completa ao Senhor. Ana nos entrega um modelo de vida que é possível ter, de oração, de palavra, de fé, de esperança, de confiança, de sensibilidade no Espírito Santo. Ana tinha o que era mais valioso, a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo. Ter a presença do marido ali importava? Claro que importava, como uma mulher, como carne e osso. Só que a presença do Senhor ali para ela começou a valer mais, a ter mais peso, ter mais relevância, importância, nos ensinando, minhas irmãs, a ter esse tipo de relacionamento com o Senhor que é poderoso, que é precioso, que é possível sim nós nos dedicarmos ao Senhor dia e noite, perseverando sim dia e noite, na oração, na comunhão, na devoção, na entrega total. Ela nos apresenta esse modelo de vida, de quando eu cuido das coisas do Senhor, o Senhor cuida das minhas coisas. Quando eu cuido da obra, quando eu cuido das pessoas, quando eu cuido do ministério, quando eu cuido daquilo que Deus me confiou, Ele cuida de mim, Ele cuida da minha casa, Ele cuida da minha necessidade, Ele cuida de todas as coisas. Ela nos ensina isso, ela nos apresenta isso. Quando eu me entrego, quando eu me dedico, quando eu me esforço, Ele também cuida de mim. Ele também supre as minhas necessidades. Ele me cura, Ele me transforma, Ele me direciona. E aí agora eu já sou uma amiga de Deus, uma amiga de Jesus, uma amiga do Espírito Santo. E eu reconheço a presença dEle, eu reconheço o agir dEle, eu reconheço que Ele é poderoso sim para curar as dores, para transformar dor em propósito. E aí eu reconheço que Ele é o todo-poderoso da minha vida. E Ana nos apresenta essa vida de devoção, de entrega total, uma vida de oração. Às vezes parece distante ter uma vida de oração, porque um dia nós estamos orando muito, aí depois dá uma oscilada, aí dá uma queda, e aí a gente desanima, e aí o inimigo tenta se aproveitar de tudo isso para atribuir pesos sobre nós, pesos sobre a nossa mente, pesos sobre o nosso coração. Só que, minha irmã, nós precisamos perseverar. Perseverar. Ana era constante. E nós precisamos ter essa constância no nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos ter essa constância na nossa vida com Deus. Essa intimidade com o Senhor. Ser constante na intimidade, ser constante no relacionamento. Mesmo idosa, mesmo viúva,
sem status social, sem segurança terrena. Ela não desistiu da presença, ela não saiu da presença, não se afastou da presença, não se rebelou contra a presença, mas ela permaneceu na presença. Ela escolheu perseverar no Senhor, ela perseverou, ela se dedicou ao templo, ela se dedicou à oração, ela se dedicou ao jejum, ela se dedicou à presença do Senhor. Ela não abriu mão da presença de Deus, independente. Ela não abriu mão da presença do Senhor. Nem quando era jovem, nem quando era adulta, nem quando era senhora, ela não abriu mão da presença. Teve garra, teve constância. Ela orava dia e noite, não como uma obrigação, mas por amor, por comunhão. Comunhão com Deus. Comunhão com o Espírito Santo. Não era obrigação ela orar, mas era uma dedicação intensa, era uma entrega. Era feito com amor, com intensidade, com constância, com perseverança. Ana perseverou e nos ensina a perseverar. Semelhantemente a outra Ana, lá de 1 Samuel, mãe de Samuel, que também perseverou na presença, perseverou na oração e alcançou o milagre. Essa profetisa Ana nos ensina a perseverar. E perseverar é continuar mesmo quando nada parece estar acontecendo. Perseverar é continuar mesmo quando nada parece acontecer. Isso é perseverança. Você continua, mesmo que você não está vendo nada acontecendo, não está vendo fruto, não está vendo a situação andando, não está vendo o negócio acontecendo, mas você persevera. Eu não estou vendo. Aí você chega à conclusão, eu não preciso ver, eu só preciso crer e vamos para cima. Ana perseverava. Ana perseverou na oração, no jejum, na entrega total. Ela perseverou no sofrimento, ela estava se entregando, ela estava orando, ela estava jejuando. Ela perseverou no dia que era bom também, favorável, porque não é só de dias ruins que a vida é feita, tem os dias que são muito bons. E nesses dias precisamos perseverar mais ainda do que nos dias ruins. Precisamos permanecer, perseverar. E Ana nos ensina a insistir na presença de Deus. Nos ensina a insistir na presença mesmo quando as circunstâncias são contrárias. Mas insiste, mas persevera, mas escolhe se manter, decide se manter. Vai ter gente que vai decidir não se manter. E aí o problema é dessa pessoa que decidiu não se manter. Mas a pessoa que decide permanecer, perseverar na oração, perseverar na presença do Senhor. Quem decide permanecer vai viver coisas grandes e extraordinárias na presença do Senhor. Vai viver. Ana perseverou, minha irmã. Ana permaneceu firme e forte na presença do Senhor. Independente das coisas, independente das situações da vida dela. Ana foi alguém que foi paciente na tribulação e perseverou na oração. Ela foi alguém que foi paciente no luto, na dor, na tristeza. Ela foi paciente no dia cinzento da vida, no dia nublado. Ela foi paciente, mas que perseverou na oração. E por ter perseverado na oração dela, ela contemplou o próprio Cristo. Ana perseverou por décadas na oração,
por décadas no jejum. Ela perseverou. Estava ali aguardando a redenção. Estava aguardando o prometido, o Messias. Estava ali nutrindo a expectativa, aguardando. E por ter perseverado, por ter se mantido ali firme na oração e no jejum, os olhos dessa mulher contemplaram o Messias. Ela foi uma das primeiras pessoas a reconhecer Jesus como Messias. Foi uma das primeiras pessoas. Quem permanece na oração vê o agir do Senhor. Quem permanece na oração contempla a ação do Espírito Santo, contempla o livramento, contempla a libertação, contempla a bênção do Senhor. Quem persevera, minha irmã, recebe. Quem persevera, alcança. E nós precisamos perseverar, orando sem cessar. Um coração sempre voltado para o Senhor. O nosso coração precisa estar sempre voltado para o Senhor. Precisamos perseverar. Precisamos continuar. Precisamos insistir na presença. Precisamos ter essa vida com Deus, onde está desmoronando o mundo inteiro, mas nós estamos firmes, constantes, abundantes na presença do Senhor, não sendo feitas de momentos, não sendo feitas de circunstâncias, não sendo feitas de situações. Se está tudo bem, eu estou bem. Se está tudo bem, eu oro. Se está tudo bem, eu vou na igreja. Se está tudo bem, eu faço um jejumzinho. Se estiver tudo bem, né? Eu vou sim naquele culto lá que tu me chamou. Se estiver tudo bem, né? Se nada acontecer, eu vou. Não, minha irmã, não é assim. É permanecer, é perseverar, é escolher estar na presença do Senhor. É você ir na contramão do mundo. É ir na contramão até de alguns crentes. Crentes feitos de momentos. Feitos de chave de vitória. Feitos de livramento 24 horas. Onde só vai se tiver uma bênção, só vai se tiver um presente, só vai se tiver oração forte. Não, Ana nos ensina que nós precisamos ter relacionamento de leitura bíblica, de devoção, de consagração, porque não tem como conhecer Deus se não lê Bíblia, não tem como conhecer Deus se não ora, não tem como conhecer Deus se não tem vida com Deus, não tem como ser liberta, transformado, sem vida de oração, sem vida de palavra. Não tem como amar a Deus e não amar a palavra. Não tem como amar a Deus e não amar a oração. Não tem como, minha irmã. Não tem como. Ana nos ensina a perseverar. Perseverar na presença do Senhor. Perseverar servindo dia e noite ao Senhor. Servindo com oração, mas servindo com jejum. Uma entrega total, uma entrega completa. Se entregando por inteira ao Senhor, como sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor. Tendo tantas outras coisas para fazer, mas a primeira decisão era se entregar, se dedicando completamente ao Senhor. Sendo uma profetisa, uma profeta da casa do Senhor, uma mulher de palavra, uma mulher que quando falava alguma coisa, dava um conselho para alguém, devia ser algo poderoso, cheio do Espírito Santo. Alguém que, quando fosse orar por alguém, o poder devia se manifestar na mesma hora, devia descer o fogo do Espírito na mesma hora, porque era uma mulher dedicada na oração, dedicada no jejum, dedicada nas coisas do Senhor, que não negligenciava Deus, não negligenciava as coisas do Senhor. E ela nos ensina isso, a não negligenciar, mas perseverar, se manter. Pode ser que hoje você não conseguiu perseverar, pode ser que hoje você não conseguiu se manter, pode ser que até os dias de hoje você não conseguiu nem ler um salmo inteiro, pode até ser, minha irmã. Só que há um convite de Deus para você vir para esse lugar de permanecer, estar nesse lugar
de eu vou orar mesmo sem vontade. Eu vou ler a Bíblia mesmo sem vontade. Eu vou ler a Bíblia mesmo sem entender completamente o que eu estou lendo. Mas eu vou ler, eu vou me esforçar, eu vou adorar a Deus, eu vou ter uma vida que agrada ao Senhor, eu vou ter uma vida que aponta para Cristo, eu vou ter uma vida que as pessoas possam sentir o Espírito Santo fluindo através da minha adoração, da minha dedicação e da minha vida com Deus. Ana nos ensina a sermos mulheres dedicadas ao Senhor. Ela nos ensina que é possível ter essa vida plena e dedicada ao Senhor. Mesmo que até aqui você pare e pense, não, Karina, mas eu não tenho conseguido, eu não consegui ainda chegar nesse nível, mas o convite está aberto, minha irmã. Estamos diante de uma possibilidade. É possível ter essa vida dedicada. É possível ter essa vida de oração. É possível ter essa vida de jejum. É possível ter essa vida sensível ao Espírito Santo. É possível ter essa vida plena no Senhor. É possível. Mas que o Senhor possa gerar em nós, a partir de hoje, a vontade, o desejo de termos uma vida rendida e entregue completamente ao Senhor. Precisamos chegar nesse nível de rendição completa, de entrega total ao Senhor. Se queremos receber algo grande do Senhor ou receber algo que ninguém recebeu, nós vamos precisar fazer o que ninguém fez. Nós vamos precisar fazer o que ninguém está fazendo. Há uma necessidade, minha irmã, enorme de perseverar na presença do Senhor. Temos vivido dias difíceis, complicados na terra. Muitas opressões, muitos ataques espirituais acontecendo. Uma resistência entre a carne e o espírito, essa guerra entre a carne e o espírito. E nem sempre conseguimos nos dedicar o tanto quanto nós idealizamos. Só que o fato de não ter conseguido ontem não anula o conseguir hoje. Hoje eu posso conseguir, hoje eu posso tentar, hoje eu tento de novo. Amanhã eu vou tentar de novo, depois da manhã eu vou tentar de novo. E aí eu oro um pouquinho a cada dia, eu leio um pouquinho a cada dia, e aí eu escolho permanecer, eu escolho perseverar, eu escolho estar. Eu escolho estar na presença do Senhor. Eu escolho permanecer na presença do Senhor. Eu escolho orar. Mesmo que eu não queira, mas eu escolho orar. Eu escolho ler a Bíblia, mesmo que eu não entenda nada, mas eu escolho porque eu preciso ler, eu preciso orar, porque eu só vou ter vida se eu fizer isso. Como eu vou nutrir a minha fé sem leitura bíblica? Como eu vou nutrir a minha fé sem uma vida de oração? Como eu vou me sustentar na presença do Senhor se eu não leio, se eu não oro, se eu não me dedico, se eu não penso nas coisas do alto? Como eu vou vencer as guerras espirituais se eu não me mantenho na oração? Há um convite do Espírito Santo para nós perseverarmos na oração, como Ana de Lucas 2. Perseverou, permaneceu, era constante, dedicada ao Senhor, dedicada ao Senhor. Ai, minhas amigas, o suporte caiu aqui. Dedicada ao Senhor. Nós precisamos ser mulheres dedicadas ao Senhor. O Senhor nos convida para esse lugar de dedicação. Ele nos convida para esse lugar de eu tento todos os dias. Eu bato a porta todos os dias. Nós precisamos, minhas irmãs, nos dedicar como Ana se dedicou. É possível. É possível. Que essa palavra tenha falado ao seu coração. Se você não estava conseguindo ter relacionamento com Deus, se você não estava conseguindo ter vida de oração, se você não estava conseguindo ter uma vida de leitura bíblica ou de comunhão com Deus, com o Espírito Santo,
Saiba que há uma oportunidade. Existe uma oportunidade liberada, uma porta aberta para você entrar. Se dedique, minha irmã. Se dedique na oração. Se dedique no jejum. Se dedique na presença do Senhor. O Senhor nos desperta a sermos essas mulheres dedicadas, que perseveram. Muitas já escolheram ir embora, mas nós vamos escolher todos os dias perseverar na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Que você fique com essa palavra no teu coração. Que você fique com essa chama do Espírito no teu coração. Em nome de Jesus. Palavra tão forte, minhas irmãs, que até a mesa desmontou aqui. Mas escolha permanecer. Escolha perseverar. Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor a força para permanecer, a força para perseverar. Vamos pedir ao Senhor a força, a coragem, o ânimo. Mas peça crendo que Ele vai te dar, minha irmã. Em nome de Jesus. Peça crendo, peça com fé. E Ele vai te conceder em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar para finalizarmos esse momento de palavra. Amanhã estaremos aqui novamente em nome de Jesus. Vamos orar, minhas irmãs. Coloque diante de Deus as suas limitações. Coloque diante de Deus tudo aquilo que tem te travado, te limitado. Coloque diante do Senhor as situações que têm te entristecido, as suas dores, os seus medos, os seus anseios. Coloque diante do Senhor. E que o Espírito Santo te ajude. Gere em você o desejo de permanecer, de perseverar, de estar, mesmo com tudo fora do teu controle, mas você perseverando na oração, perseverando na presença do Senhor. Pai, nós queremos te glorificar e exaltar o teu santo nome, Jesus. Nós queremos, meu Deus, te agradecer por esse momento de palavra. Obrigada, Senhor, por nos ensinar, Deus, a permanecer, a perseverar. Obrigada, Espírito Santo, por nos ensinar aqui, Deus, que podemos sim alcançar uma vida, Deus, de permanência, persistência, dedicação e entrega total ao Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós podemos aqui, Deus, ser mulheres cheias do teu Espírito Santo. Podemos ser mulheres de oração, podemos ser mulheres de jejum, podemos ser mulheres de palavra, podemos ser mulheres plenas do Espírito, podemos ser mulheres fortes, corajosas, podemos ser mulheres frutíferas, podemos ser mulheres cheias da graça e do poder do Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor possa gerar em nós sede e fome pela tua palavra, possa gerar em nós sede e fome pela oração, possa gerar em nós sede e fome pela comunhão, que o Senhor possa gerar em nós sede e fome, Deus, para nos dedicar ao Senhor, Deus. Nos dedicar dia e noite ao Senhor na oração, no jejum, na consagração. Repreenda em nome de Jesus, Deus, tudo que tenta nos tirar do secreto, do foco, do objetivo. Pai, nos cobre com teu Espírito Santo. Enche a nossa vida do teu Espírito Santo. Cura a mente, cura a alma, cura as emoções, Deus. Aumenta a fé das minhas irmãs, em nome de Jesus. Abençoa a vida delas, a casa delas, o ministério, o chamado delas, Pai. Que elas possam compreender, Deus, o chamado do Senhor para a oração. Que elas possam compreender o chamado do Senhor, Deus, para uma vida de jejum. Que elas possam, Deus, ser mulheres diferentes, mulheres cheias do Espírito Santo. Que elas possam ser mulheres, ó Deus, tementes ao Senhor, equilibradas no Senhor. Mulheres de oração, mulheres de palavra, mulheres de relacionamento com o Senhor, meu Pai. Da força, da saúde, derrama graça, derrama poder, derrama unção, derrama autoridade, derrama ousadia, abre portas, ó Deus, em nome de Jesus, envia recursos em nome de Jesus, cobre com teu sangue em nome de Jesus. Deus, gera fé, gera sede, gera fome, Deus, pelas coisas espirituais, em nome de Jesus.
Que possamos ser um exército de mulheres, Deus, rendidas ao Senhor, entregues ao Senhor. E não entregues às paixões carnais, mas entregues ao Senhor. Não entregues a perturbações mentais, mas entregues ao Senhor. Não entregue, Deus, aos medos e às ansiedades, mas entregues ao Senhor. Em nome de Jesus, o Espírito Santo nos capacita, nos habilita e nos encha em nome de Jesus da tua presença. Nós te agradecemos por mais um momento de palavra, nós te agradecemos por mais um momento de oração, Pai, e cremos que estamos sendo aperfeiçoadas no Senhor e no teu amor, Pai. Em nome de Jesus, fica conosco. É o que oramos, pedimos, no nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Graças a Deus por essa palavra. Minhas irmãs, eu espero vocês aqui amanhã para mais um momento de palavra. E já estamos aí quase que na reta final dessa série aí de palavras sobre mulheres da Bíblia. Então quero te convidar a assistir as palavras anteriores. Você que vai ver pelo YouTube, não esquece de deixar um like aí, isso ajuda o nosso vídeo, ajuda o nosso canal, ajuda a propagar a mensagem, deixa um comentário aí, compartilha a palavra com alguém. Se veio alguém no teu coração, na sua mente, ouvindo essa palavra, envia, compartilha, abençoa a vida de alguém, deixa o seu like, deixa um comentário. Isso nos ajuda, isso faz com que a plataforma venha entender que a mensagem é importante. E não a mensagem da Karina, mas é a mensagem do Senhor. É o Evangelho. Então, em nome de Jesus, seja abençoada e abençoa alguém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até amanhã. Um grande beijo no coração de vocês. Até amanhã, minhas irmãs. A paz do Senhor Jesus.